Então, boa tarde a todos, a todas e a todos que estão agora nesta sala, né, no eixo 6, das nossas comunicações orais. Então, é com imensa satisfação que vamos iniciar nossos trabalhos desta tarde, tá? Nós ficamos muito felizes, né, em ter os trabalhos de vocês escritos e aprovados, e neste momento também apresentando e dialogando sobre várias temáticas dentro desse eixo. Então, o terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa de núcleos de estudo sobre formação, avaliação e gestão e currículo estão subordinados, né, à temática, a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares. Então, a gente tem como objetivo contribuir com o campo científico, tendo como foco discussões, análise, né, disseminando experiências acadêmicas acerca de múltiplas temáticas que vão permeando a educação, e assim estamos congregando, estamos trazendo, né, várias discussões, vários palestrantes, pesquisadores, e entre eles, vocês aqui nesta comunicação oral desta tarde, para estar dialogando sobre os seus objetos de estudo, sobre as suas pesquisas, né? Trazendo aqui, tentando trazer enfrentamentos, né, discussões sobre os desafios postos no atual contexto, né, no atual quadro de exclusão social que nosso país está passando atualmente. Então, em busca dessa luta, né, pela melhoria da educação, trazendo questões direcionadas, né, ao processo de construção da ciência e vivências, né, com a pesquisa, nós estamos trazendo aqui essa discussão da tarde dentro dessas comunicações que está ligada ao eixo 6, né, ao eixo de política, gestão e currículo, tá? Então, eu sou a professora Adriele Patrícia Silva e Silva, né, sou mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA, doutoranda, né, da UFP, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFP, e também faço parte, né, do núcleo de estudos que está desenvolvendo, né, essa atividade, o Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que está desenvolvendo este evento, né, com muita disponibilidade, com muita vontade de aprender sempre mais com vocês, né, trazendo vários diálogos neste dia. Então, no mais, eu venho... Tá travando um pouco, Ana Carolina? Vocês estão me escutando bem, gente? Aqui tá ótimo, professora. Deve ser a internet. Ah, deve ser a internet, né? Hoje de manhã. Deve ser a internet, verdade. A Ana Carolina está em Bom Jesus, então acho que a internet lá às vezes falha um pouco, né? Ana, você está em Bom Jesus? Estou no interior. Ah, está no interior. Sim, pois nesse momento a gente vai abrir nossas apresentações com o trabalho, nossa tarde de apresentação, né? Nós temos como os trabalhos. Nós temos a BNCC, as relações étnico-raciais, conflitos curriculares, com a Ana Carolina, e eu, professora Adriele, como sua orientadora. Temos também a pesquisa em políticas educacionais, debates teóricos e epistemológicos do ciclo de políticas. As autoras sou eu, a professora Adriele e a professora Eliamara Mendes de Souza. Temos também o outro trabalho da autora Yaciara Sandy Mineiro Ponte, que fala sobre o trabalho análogo à escravidão rural no Piauí, desafio presente de luta por direitos sociais e dignidade humana. E, por último, né, o último trabalho da tarde, para a gente abrir nossos diálogos e debates, nós temos o trabalho do Railson Borges de Lima, sobre também a minha orientação, sobre a BNCC e a educação do campo,
um olhar sobre o projeto educativo da Escola Família Agrícola do Vale do Gurgueia, em Cristino Castro, Piauí. Então, esses são os nossos trabalhos desta tarde. Então, nós iniciaremos com o trabalho da Ana Carolina Souza e Silva, que tem como temática a BNCC e as relações étnico-raciais, conflitos curriculares. Então, Ana, fique à vontade para se apresentar e para fazer suas colocações, sendo que vocês têm em torno de 10 minutos por cada apresentação, para a gente também ter um tempo, né, melhor aí para dialogar, para debater e para trazer reflexões, tá bom? Então, Ana, pode iniciar. Vou passando aqui os slides, tá? Tá, boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Carolina, né? Sou do Polo de Bom Jesus, Piauí, a UESP, curso Pedagogia, e participo dessa linha de pesquisa sobre a educação étnico-racial pelo programa PIBEU, na Universidade de Jesus. Tenho como orientadora a professora Adriele, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa, a BNCC e as relações étnicos raciais nos conflitos curriculares. Aí, por que a gente escolheu esse tema, né? A gente compreende a BNCC como um documento norteador dos currículos escolares, do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, ele é o principal documento a ser seguido na formulação desses currículos, que constam nessa grade curricular uma seleção organizada de conteúdos, né, que são necessários para a formação dos alunos, né? Aí a gente escolheu como esse tema voltado para as relações étnico-raciais. Por quê? A questão étnico-racial, ela envolve muito além de somente raça e muito além de somente etnia, né? Além do fenótipo, das características das pessoas e da cultura. Ela aborda muito mais do que isso. E dentro da BNCC, por ser uma questão social, né, por estar presente na sociedade, por a gente ter contato com esse assunto, com essa diversidade dentro do contexto em que vivemos, é necessário debater se esse documento que norteia esse currículo, que constam todas as coisas necessárias para a aprendizagem dos alunos, ele aborda isso de forma clara, se ele propõe uma posição que seja adequada para ser seguida pelos currículos escolares. Pode passar, professora. Nossa questão problema é quais os discursos que a Base Nacional Comum Curricular, que podem colaborar ou inviabilizar os diálogos sobre as relações étnico-raciais na escola. A gente sabe que essa questão étnico-racial, de diversidade, ele é um tema que ele é bastante emergente, né? Porque existe o racismo no Brasil, existe a exclusão social por conta dessa questão que envolve o racismo, né, dessa questão de desigualdade racial historicamente, né? Então, dentro desse documento, a gente vai buscar se ele realmente está seguindo os marcos legais que foram resultados de lutas do movimento negro, se ele segue, se ele aplica isso e se ele propõe formas de combater essas questões, né, de desigualdade e de superar essa questão da desigualdade na formulação do... Pode passar, professora. Os objetivos. Compreender o discurso da BNCC buscando possíveis enunciados que colaboram ou invisibilizam para o diálogo das relações étnicos e raciais na escola.
é uma questão que a gente, analisando a BNCC, a gente reconhece que nela estão introduzidos esses temas, mas a gente tem que, de forma crítica, entender que, apesar dessa introdução, nem sempre ele aparece de forma clara. Ela trata a diversidade, mas ela não especifica que diversidade. Muitos, na questão de conteúdos, existe no currículo essa obrigatoriedade por lei, né, de incluir nos currículos o estudo da história e cultura afro-brasileira. Mas de que forma isso está sendo abordado na escola? E um documento como esse, norteador dos currículos nacionais, de que forma ele está abordando isso? Ele está sendo claro o suficiente para que na criação desses currículos escolares eles também sejam claros o suficiente sobre a forma como deve ser abordado esses enunciados, sobre a diversidade, sobre a história e cultura afro-brasileira. A gente busca, por meio desse trabalho, levantar essa questão dos conflitos entre esses assuntos, né? Por que alguns assuntos são abordados de forma tão calma, de forma sem muito conflito, e por que outros conflitos relacionados a essa área da história e cultura afro-brasileira, das relações étnico-raciais, da diversidade, são abordados de forma tão conflituosa. Às vezes não são abordados, às vezes não são excluídos, e muitas vezes eles são invisibilizados, não mostram essa luta na escola, nas salas de aula, nas disciplinas, não mostram essa luta, não mostram a parte boa, somente a parte negativa desses temas, não mostram uma visão de cultura que seja aceita, eles mostram uma visão de cultura que ela exclui, que não é voltada para o que realmente é. Por exemplo, conteúdos sobre África, a cultura da África, as matrizes religiosas principalmente. Nos livros didáticos, a gente vê de forma bem mais tranquila conteúdo sobre uma matriz religiosa branca, por exemplo, o catolicismo, de forma natural. Mas dificilmente a gente vai ver sobre matrizes religiosas africanas, sobre a cultura da África, uma cultura que eu falo antes mesmo da escravização, a história do continente, dos países, a separação da cultura por regiões. A gente não vê isso, a gente vê uma coisa mais geral e mais simplificada, que não foca realmente no que eles trazem de conteúdo, no que eles trazem de contribuição para a nossa formação, para a formação do Brasil que temos hoje. Pode passar, professora. Nossa metodologia é uma abordagem qualitativa de pesquisa. Utilizamos também a pesquisa bibliográfica e o referencial teórico com base em Munanga, Gomes, Cavalheiro e Boacari, que eles falam sobre essa questão do espaço das relações étnico-raciais na questão do ensino e aprendizagem, da luta do movimento negro, das questões de se enxergar a cultura desses alunos, da diversidade desses alunos que estão dentro daquela sala de aula. Eles falam do combate do racismo por meio da educação, né, que é um dos principais meios, o conhecimento, ter conhecimento sobre não só as crianças negras, sobre sua história, sobre sua cultura, mas também as crianças brancas também ter conhecimento desses conteúdos e de tudo que envolve essa questão, vai ser um ponto muito importante, um ponto de partida para o combate do racismo por meio da educação, partindo de dentro da escola. Só um minuto, que está pequeno. A gente também fez o estudo das leis 10.639, de 2003, e a lei 11.000,
11.645 de 2008, que apresenta a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na escola. São leis bastante importantes, que elas marcam, né, essa luta e essa chegada em algum resultado, né, que é a garantia que esse ensino deve acontecer nas escolas, que os currículos devem conter esses conteúdos. É um marco e, por meio da BNCC, é um caminho disso ser aplicado nas escolas de educação, de educação, no caso da nossa pesquisa de ensino fundamental, né, que foi conquistado pelo movimento negro. São conquistas que a gente tem que reconhecer, né, e que a gente tem que valorizar. A gente também fez a pesquisa documental no documento da Base Nacional, fazendo um levantamento do que é falado sobre as questões étnico-raciais na etapa do ensino fundamental, né, porque é a etapa que tem essa introdução de disciplina, tem essa discussão sobre esse tema de forma mais abrangente, tem esse conhecimento de história, de ciência, de artes, de português, que trazem esse tema consigo, né, na sua grade curricular. Pode passar, professor. No caso, são os resultados. Aprofundamos o estudo acerca dos marcos legais que englobam a educação na perspectiva étnico-racial, como, por exemplo, as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que, como já dito, tornam obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. O estudo documento normativo BNCC e como esse influencia na formulação dos currículos escolares voltados para a diversidade e o respeito com a história dos negros e africanos no Brasil. E também no documento da BNCC apresentam uma desarticulação dos movimentos que marcam essa trajetória de luta negra por conhecimento e valorização. Isso porque, em alguns pontos do documento, ele apresenta essas questões étnico-raciais somente com o termo diversidade, que é um termo que, no seu sentido, dependendo do contexto que ele foi introduzido, ele tem várias significações ali. Ele fala de diversidade na escola, mas ele não especifica que tipo de diversidade. A revisão da literatura com base nos textos, como os de Munanga, nos levou a entender a importância da luta no movimento negro e de suas conquistas, assim como o debate da temática étnico-racial na escola. Pode passar, professor. Considerações finais. Consideramos que a BNCC é uma política curricular que restringe o poder de discussão sobre as relações étnico-raciais, colocando em seu texto a ideia da justiça social e da equidade. Mas, observando o contexto da construção do documento e suas entrelinhas, reconhecemos que a preocupação é atender à ideologia dos opressores, excluindo o diálogo da diversidade do território escolar, que é essa questão que a gente toca de temas entrarem na escola. A gente não quer substituir esses temas por temas só da cultura e da história afro-brasileira. A gente quer que esteja uma igualdade no espaço desses temas dentro da escola, dentro do currículo. A gente quer que eles também tenham reconhecimento e, levando em consideração a diversidade, né, étnico-racial brasileira, a gente quer que eles tenham espaço, que essa formação ela tenha espaço para esses temas, da mesma forma que assuntos sobre outros países, sobre
os colonizadores, sobre a cultura deles, sobre o povo deles, têm espaço dentro da escola, dentro dos currículos escolares. Pode passar, professor. Essas são nossas referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. Obrigada, gente. Essa foi nossa apresentação. Muito bom, Ana. Muito obrigada pela sua apresentação, né, do seu trabalho, que no caso do nosso, né, que a gente está em construção, aonde para analisar, para trazer a questão do diálogo sobre, né, a BNCC e sobre essa relação com as ações, né, com as relações, na verdade, a BNCC com as relações étnico-raciais, essa relação de diálogo, a gente traz também dentro para análise documental, a gente traz o contexto da influência, que é o contexto que nós iremos, que no caso eu e a professora Eliamara, né, preparamos o nosso trabalho falando sobre essa abordagem do círculo de políticas e para fazer esse diálogo com a BNCC, para compreender esse processo de influências que, consequentemente, atinge, que orienta essas influências que ocorreram, orientam a construção e efetivaram nessa construção desse texto político, que é o texto que nós temos hoje na terceira versão, né, desse documento. Então, a Ana trouxe, né, dentro das suas explanações, questões pontuais, questões de luta mesmo, e que a gente vê que dentro desse contexto atual está realmente tendo uma invisibilidade, né, no contexto atual político, existe sim a invisibilização dessas discussões, não só dessa discussão, mas a discussão ligada também a gênero, né, ligada aos grupos, né, as comunidades indígenas, ligada à educação do campo, ligada ao campo. Então, estão sendo subalternizadas algumas discussões, e o próprio documento, né, a própria BNCC, ela faz com que isso aconteça, né? O próprio texto, ele cita a diversidade, ele cita essa necessidade, essa importância, mas o aprofundamento que é dado é levado para o caminho realmente da produtividade, né, da praticidade, do tecnicismo e da não reflexão, dessa não organização de dialogar, né, dessa não organização de dialogar com essas temáticas, que são temáticas que partem, que existem no currículo que existe no currículo proveniente de movimentos, proveniente de lutas e de conflitos que foram gerados a partir desse processo de implementação. Assim, a gente vê na Lei 10.639, a gente vê na Lei 11.645 leis que foram citadas, né, pela Ana Carolina. Então, agradeço a sua participação, Ana, e aí a gente pode estar tecendo comentários no final, né, dialogando. Enquanto isso, assim, eu vou tirar aqui, né, a apresentação da Ana e faço a minha apresentação. Obrigada, Ana Carolina. Farei a apresentação onde tem um trabalho intitulado Pesquisa em Políticas Educacionais, Debates Teóricos e Epistemológicos do Ciclo de Políticas, e que foi elaborado por mim, pela professora Lia Amara Mendes de Souza. Então, a gente vai prosseguir com as apresentações. Vou trazer, vou parar essa apresentação e trazer a próxima. Só um minuto. Aí faça suas anotações, suas reflexões, para a gente poder comentar, dialogar no final, tá bom? Só um instante.
Conseguem ver? Sim? Sim, professora. Ok, então vou ajeitar bem aqui. Só um minutinho. Vou aumentar. Até. Pronto, estou conseguindo olhar de maneira ampliada? Sim, deu certo. Deu certo? Então vamos lá. Então, o nosso trabalho, ele vem muito direcionado àquilo que nós estamos pesquisando. Eu venho pesquisando no doutorado sobre a BNCC na educação infantil, como a BNCC ela está sendo operacionalizada na prática das professoras da educação infantil no município de Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus. E a professora ali, Amara, ela fala sobre, ela tem como direcionamento de estudo a avaliação, né, que também é uma política, né, que também perpassa pelos contextos políticos, e por isso, né, nos debruçamos em uma dessas leituras, que é trazer a abordagem do ciclo de políticas, que é um debate, né, trazendo debates teóricos e epistemológicos sobre esse processo de construção do ciclo, e também de como utilizá-lo, né, de como abordá-lo na prática, tá? Então, vamos lá. Então, como problemática, nós trouxemos quais as concepções teóricas e epistemológicas da abordagem do ciclo de políticas, considerando a visão do sociólogo inglês Steppenbaum e as compreensões de Jefferson Maynard, né, que é um dos representantes, né, que estuda sobre esse ciclo de políticas aqui no Brasil. Então, a gente vem trazer essas concepções teóricas e epistemológicas dentro dessa abordagem, considerando as visões desses dois estudiosos. Então, discutir as concepções teóricas e epistemológicas é o nosso objetivo, e dentro desse nosso objetivo geral, em discutir essas concepções, nós vamos apresentando os contextos, os 5 contextos que são colocados, né, que foram elaborados por Ball. Aí a gente vai trazendo a gente vai trazendo os 5 contextos que foram pensados, elaborados. A gente também, nesse diálogo, né, nesse diálogo com o ciclo de políticas, nós trazemos a base, né, a base que se afirma essas concepções teóricas do ciclo, que é a base do pós-estruturalismo, né? Também vamos percorrendo, dialogando sobre esse processo de contexto, de estudar esse contexto, que são esses contextos, né? Porque utiliza-se tem cada contexto, e o que são esses contextos, né? De compreender esses contextos para poder no campo, no caso, na ação, né? Na ação da pesquisa, compreender esse início de análise, né? Esse processo de análise, tá? Então, a abordagem do ciclo de políticas é um método para analisar as políticas educacionais, ele é utilizado para analisar as políticas educacionais, e é um ciclo que é apresentado por Ball como instrumento heurístico, né, como uma proposta flexível, como uma tentativa mesmo de romper com aqueles modelos lineares, né, de política que imperava anteriormente. Então, o ciclo de políticas é um rompimento, né, é um processo de romper mesmo essas concepções de analisar políticas de uma maneira linear, tradicional ou fechada, tá? Dessa compreensão. Então, pesquisa bibliográfica, nós trouxemos Minayo, nós trouxemos também o Ball e Maynard, que, no caso, são a análise que nós iremos fazer, é uma análise bibliográfica, né, trazendo aí esses contextos de organização desse ciclo de políticas, né, trazendo um pouco do contexto histórico, até como esse instrumento, né, até como esse método pode ser abordado e relacionado na prática.
na prática das pesquisas, na prática da análise do documento, do texto, né, do texto político. No meu caso, o texto político é a BNCC, né? Então, o que nós pensamos, né? Nós pensamos em trazer esses como resultados, né, em pensar o que é a abordagem do ciclo de políticas, né? É um método para analisar as políticas, é um método para analisar as políticas educacionais. É um ciclo, e o ciclo, ele é apresentado por Boll, tem, como eu falei anteriormente, essa proposta flexível, essa tentativa de romper com esses modelos, né, lineares que foram implementados, né? E aí traz, sim, qual é a proposta realmente? É de promover um questionamento, de promover reflexões, para que as pessoas possam chegar às suas conclusões, para que as pessoas possam compreender esse processo de construção sem se ater realmente, sem se, sem se ater apenas, no caso, ao documento. É analisar algo que está além, que está por trás, que influencia, né, que tem esse processo de construção. Como foi que foi organizado esse documento, né, essa política? Quais foram as influências, né, que norteiam esta política? Como é que essa política está sendo realizada na prática? Quais são os efeitos que essa política está causando, né? Então, essa abordagem, ela vai nesse caminho de trazer reflexões, de trazer conclusões, para se compreender como essa política ela está sendo vivida e compreendida, né, no contexto real, tá? Então, Boll fortalece, né, vem trazer temos aqui, sim, modelo de análise inicial, temos aqui a política proposta, né? Política proposta, assim, modelo de análise inicial das políticas eram quais? Era uma política ligada à proposta. Então, a política oficial e depois a política de fato, que eram os textos. E a política de uso, que era a prática. Então, ficava muito fechado nesse contexto bem aí, daquilo que era oficial, daquilo que era o texto em si, o fato, e a política do uso, né, que é a política da prática. Porém, dentro dessa proposta, existem, para se chegar a fazer a política dessa proposta, dessa organização, existem as influências. Então, para compreender, para ampliar um pouco mais a discussão, Boll trouxe esses contextos abaixo, que é o modelo compreendido a partir dos contextos, que é o contexto da influência, o contexto da produção do texto, o contexto da prática, dos efeitos e resultados e o contexto das estratégias políticas, né? E o que é contexto? Para a gente chegar a explicar aqueles pontos, né, a gente pode pensar o que é contexto, né? Contexto é uma arquitetura política, econômica, social, ideológica, contexto. Pode ser os espaços que recebem essas políticas, podem ser as escolas, né, no caso, que recebem as políticas educacionais, né? Pode ser o campo, enfim, pode ser aquela realidade. O que é um contexto? Contexto é aquela realidade, né? É a arquitetura que vai trazer, que vai mostrar, que vai receber, né, aquela política, mas pode ser também, né, o cenário, né? Aquele contexto pode ser também aquele cenário. Aquele cenário construído para surgir, né, aquela política, trazer aquele processo de influências, trazer aquele processo da produção do texto, aquele contexto, por exemplo, o contexto da prática, né, o campo da escola, né, a realidade escolar. Então, esse contexto, ele também não é algo fechado, isolado, o contexto é isso, né, como conceito fechado, não, existe todo um diálogo sobre esse processo do contexto, tá? Então, né, o contexto de influências, eu vou falar assim bem rapidamente, para a gente também, né, não se estender muito, mas o contexto de influência são os discursos políticos que são construídos, né, são os grupos de interesses que vão disputar para influenciar,
para definir, para trazer finalidades, para trazer conteúdos, né, para trazer significações a esse educando, né, a essa escola, enfim, ao ser que vai ser educado, tá? Então, o contexto de influências é aí, são os organismos, são as fundações, né, são as pessoas que estão, né, por trás da construção do texto político. E a produção do texto é o resultado, né, dessas disputas, desses acordos, no caso, é aquilo que foi construído a partir desses discursos que foram organizados anteriormente, né? É apresentado como... E geralmente a gente reconhece, quando lê um texto político, que são colocados como boas, né? Como o discurso em si, político, texto, ele, de maneira direta, você vê que traz alguns elementos, traz algumas expressões como palavras-chave, né? Como democracia, justiça social, equidade, respeito à diversidade, enfim, traz essas palavras, essas expressões, até mesmo para ser apresentada como se fosse uma política muito boa, e a gente sabe que as políticas, elas têm, né, aí um lado que tem esse processo de influência e de dominação, até porque nós estamos em um contexto, né, neoliberal, capitalista, né? E o contexto da prática é onde acontece, é onde a política está sujeita às interpretações dos indivíduos, né, das pessoas, dos protagonistas, dos atores sociais que estão ali naquele campo vivendo aquela realidade. É onde realmente a política, ela vai ser vivida, vista, interpretada. Geralmente, do jeito que está lá escrito, não é o jeitinho que vai acontecer na prática lá, do jeitinho copiar, não, porque existem interpretações por detrás desse processo, por detrás desse texto, existem as interpretações que vão fazer com que essa política possa ter outros caminhos, vão ter adaptações, vão ter ajustamentos, e é na prática que a gente consegue ver essa produção, né, essa produção vivida. E na própria prática também a gente vê os efeitos, os resultados, é a partir da prática que a gente vê os efeitos e resultados dessa política, e a partir disso se tem também a abertura de se ter outras estratégias políticas, né, de se desenvolver, no caso, outras estratégias políticas para ir fazendo, sim, aí os reajustes e as contextualizações diante, né, diante da política que foi colocada em prática, né, que foi colocada dentro do espaço. E a perspectiva epistemológica, né, o pós-estruturalismo, que traz aí o viés da análise crítica, certo? Traz o viés da análise crítica, um discurso crítico para analisar essas políticas, sim, tá? Porque é a partir da análise crítica da política que vão se fundamentar essas concepções de ver, né, a hegemonia, de ver a ideologia e de ver todos os pontos importantes desse processo. As considerações finais. Então, nós consideramos que no Brasil os estudos referentes às políticas públicas no âmbito educacional perpassam por uma dinâmica de crescimento, porém é necessário ampliar discussões ou questionamentos que proporcionem reflexões, desencadeando outras pesquisas que metodologicamente utilizem essa abordagem, né, em várias áreas da educação, como avaliação, currículo e outros. Então, a gente verifica, assim, dentro desse processo, que é importante trazer esse documento, essa abordagem, e ampliar estudos referentes ao próprio processo de análise de outros documentos a partir da abordagem do ciclo de políticas. Bom, gente, acho que eu falei muito, Maísa. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então, nós trouxemos, eu e a professora Liamara, essa discussão, que é uma discussão inicial ainda, é uma discussão que nós estamos realizando aprofundamentos, tá? Para também trazer um movimento melhor aos nossos trabalhos de pesquisa, ok?
Então, aí após a gente pode deixar, né, por fim, nossos comentários e os nossos questionamentos, né? E a gente pode seguir com as apresentações, né? A Yaciara, falei certo seu nome, Yaciara? Sim. Pronto. Yaciara, você vai apresentar slide, você quer que a gente apresente aqui, reproduza para você? Pode ficar à vontade. Seu microfone. Eu vou utilizar o slide. Só vou desligar bem aqui. Pronto. Agora fica mais fácil. Vou usar o computador porque eu vou precisar reproduzir, projetar a tela para vocês. Só um. Tá aparecendo? Thiago? Não. Ainda não. Ainda não, Yaciara. Tá aparecendo agora para todo mundo? Sim, agora sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Yaciara, como já foi falado, e eu vou fazer uma apresentação sobre o trabalho análogo à escravidão rural no Piauí, o desafio presente de luta por direitos sociais e dignidade humana. Bom, os questionamentos que impulsionaram esse trabalho, eles são oriundos tanto de experiências vivenciadas no universo educacional e do ambiente social também, seja quando eu ministrei aulas ou quando eu atuei na advocacia laboral, certo? Teremos como problemática, entre outras, estabelecer quais os mecanismos de repressão, fiscalização, combate e erradicação do trabalho escravo no Piauí hoje. Quantos procedimentos administrativos geram um oferecimento de denúncia na Justiça Federal? Em uma busca bibliográfica rápida, foi percebido pela gente que o Piauí, infelizmente, poucos casos chegam a ser feito algum procedimento administrativo, e desses poucos casos que chegam, pouquíssimos chegam à esfera judicial. Pouquíssimos deles eles chegam a ser judicializados. E também tem qual o papel da gestão pública educacional na previsão desse mal social, né? Uma vez que a gente precisa primeiro entender o problema e o que leva o Piauí hoje figurar no 5º lugar do ranking nacional de estado que mais resgata as pessoas em estado de escravidão ou situação análoga à escravidão. Quais são os motivos que permeiam a gente figurar em uma posição tão alta nesse ranking, ainda em pleno século XXI? A gente vai ter como objetivo investigar como se configura o desenvolvimento do trabalho análogo à escravidão rural no Piauí. A gente tem pretende identificar os principais desafios enfrentados no seu combate pelo poder público estadual. Por que a gente é o 5º estado que libera mais pessoas em situações análogas à escravidão e ainda assim é o estado que tem menos processos judicializados? O que acontece entre a denúncia, a liberação e o oferecimento de denúncia, que as estatísticas caem de forma tão brusca? Outro ponto também é a gente analisar o perfil social do trabalhador piauiense encontrado nessa situação. A gente tem um perfil hoje que é majoritariamente homens, né, de baixa escolaridade e pessoas jovens. Hoje a gente tem muitas pessoas jovens que são encontradas nessa condição. Conhecer a concepção da escola, do poder público e da sociedade civil sobre o trabalho análogo à escravidão.
por que empresas reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, são sabidas notoriamente por todos, que usam mão de obra escrava, são ainda aceitas. Então, qual é a opinião desses nichos sobre esse trabalho? A gente precisa elucidar e entender por que isso ainda tem um quê de aceitação social. Caracterizar ações que são desenvolvidas e visam coibir e prevenir a ascensão do Piauí no ranking do trabalho escravo. São alguns dos objetivos que a gente propõe, dentre outros, que também são oportunizar a possibilidade de pensar na efetividade das políticas públicas que a gente tem hoje. As punições estabelecidas, elas estão tendo efetividade, são suficientes, e também levar essa discussão e esses dados para dentro das universidades, para dentro das escolas, para a gente poder fazer uma discussão e refletir sobre os fatores e causas que, infelizmente, causam esse grande mal. E também a gente pode hoje traçar como parâmetros, a gente tem causas atuais, como a gente pode citar essa pandemia que a gente vem passando e que causa o empobrecimento de uma camada social muito grande, e que a falta de oportunidades, a falta de condições financeiras termina sujeitando uma grande parcela da sociedade a trabalhos que não respeitam a legislação vigente. E também a gente pode estudar a questão do até que ponto o Piauí figurar em último lugar no ranking do CNJ, que avalia a atuação do judiciário. Piauí figura em último lugar. Desde quando o ranking do CNJ foi estabelecido, o Piauí figura em último lugar em celeridade e eficiência. Então, até que ponto a ineficiência do judiciário oportuniza a sensação de impunidade de quem comete crime? Então, isso é uma das questões que a gente pretende estudar. A metodologia que a gente vai utilizar é a quali-quantitativa, né? Abordagem de natureza quali-quantitativa. Utilizaremos dados subjetivos e estatísticos, tendo em vista que o estudo exige análise de concepções, opiniões e dados quantitativos, e estatístico quanto ao significado das relações humanas no mundo do trabalho, nos aportes teóricos e epistemológico-metodológico da pesquisa documental e estudo de caso. Como resultado, a gente espera que, com esse projeto, contribuir com a escola e a sociedade na prevenção do trabalho escravo, assim como formular um material que sirva de suporte na prevenção de novos acontecimentos, que vai ajudar na elaboração de políticas, até mesmo escolares, para a prevenção desse tipo de crime. Considerações finais. O combate ao trabalho escravo envolve diversos atores sociais, e ele vai envolver desde pressões políticas dos poderes locais até situações de risco de vida para os que envolvem na missão de combater todas as formas de trabalho escravo ou degradante no Brasil. O processo de erradicação do trabalho escravo envolve ainda várias medidas, tanto de cunho legislativo, como o efetivo ataque às práticas criminosas do trabalho forçado na sua origem, salvando e reabilitando as suas vítimas, eliminando os outros aspectos de exploração laboral e promovendo a oportunidade de trabalho digno. Precisa haver mais efetividade nas políticas públicas, bem como mais efetividade na aplicação das punições. A sensação de impunidade hoje é um dos maiores fatores que incentiva a promoção desse tipo de crime. A gente pensa hoje em trabalho escravo como uma realidade longínqua, mas, infelizmente, é um dado que eu não pude incluir no artigo, mas, infelizmente, agora, no dia 1º de setembro de 2021, a gente teve 18 trabalhadores liberados em estado de escravidão. 8 no norte do Piauí e 10 na cidade de Castelo do Piauí, que não fica nem a 200 quilômetros de Teresina. Então, a sensação, a falta de efetividade nessas políticas, a falta... como os processos administrativos se perdem no meio da burocracia, gera uma sensação de impunidade. Temos um grande índice de aplicação de multas
para quem faz esse tipo, para quem comete esse tipo de ilícito. Só que isso não se mostra suficiente para coibir. E mais do que isso, a gente precisa elaborar uma política de acolhimento às pessoas que estavam nessa condição. Para quê? Para que elas não voltem a se ver sem direcionamento e sem opção e caiam novamente nesse tipo de situação. O referencial teórico que a gente utilizou foi esse. E muito obrigada. E a Ciara, que ótima discussão que você traz. É muito interessante saber que esse contexto da escravidão no Piauí, né, mesmo que se veja nesse contexto da exclusão, que é algo que vai permear por muito tempo ainda, né, porque a gente precisa superar mesmo esses processos, a gente precisa enfrentar, trazer esse processo de enfrentamento, colocar nas nossas pesquisas esse tipo de objeto, mostrar para a sociedade mesmo como são essas realidades. Eu, sinceramente, eu não conheço muito essa realidade, né, do trabalho escravo em si, mas a gente vê, né, nas suas palavras, nas suas reflexões que você vem trazendo, que existe, assim como existe esse obstáculo, esse desafio, também existe aí a esperança, né, de se mostrar, de se denunciar essas práticas e juntar e trazer como aliada para esse processo a escola, né? Então, muito boa mesmo a sua fala. E agora a gente vai com o Railson Borges Lima, né, com o trabalho do Railson. Railson, você vai apresentar? Então, o trabalho do Railson é a BNCC e Educação do Campo, olhar sobre o projeto educativo da escola, Família Agrícola do Vale do Burguê, em Cristino Castro. Então, Railson, essa mesa, essas comunicações de hoje são tão ligadas à luta, né? Aos desafios, às superações. Oi, Railson. Eu cheguei aqui, né, de intruso, né, uma sala feminina. Eita! Maravilha, viu? Pois fique à vontade. Boa tarde, se apresente gente, um também. prazer Boa tarde. estar aqui. Pode terminar, professor. Desculpe interromper. Não, já finalizei. Estava dizendo que nossa tarde aqui está uma tarde mesmo desafiadora, com tantas questões direcionadas a lutas, direcionadas a denunciar mesmo esses processos, seja no currículo, seja na escola, seja na prática, seja na educação, que agora vem a educação do campo também. Então, a nossa tarde está bem diversa, com muitas contextualizações, né? Então, Railson, pode ficar à vontade. Pois é, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professora Adriele. É um prazer imenso, satisfação, né, estar aqui, né? Primeira vez que eu participo de evento, né, do Nufagec, impulsionado, né, também, né? Tudo na vida a gente tem, vai construindo as coisas, né, nessa relação que a gente vai conhecendo as pessoas. Então, agradeço a professora Adriele também pelo convite, né, e por impulsionar aí nossa participação. Mas, antes de começar, eu já inicio pedindo desculpas por não ter conseguido entrar na hora certa e por não conseguir ficar já após a minha apresentação para assistir a dos demais colegas, né? Porque nesse contexto remoto a gente está numa loucura aí, acaba querendo ocupar vários espaços ao mesmo tempo, né? Enfim, acredito que muitos aqui estejam vivendo algo parecido assim. Professora, você está com o meu arquivo aí? Ou não está com ele aberto? Deixa eu abrir ele aqui, então. Tá não, né? Não, não estou com ele aberto, mas você quer que eu abra ele? Não, acho que dá certo aqui, deixa eu ver. Veja se dá certo. Não, eu posso abrir aqui. Uma janela. Apresentação. Apareceu? Sim, está começando a aparecer.
Sim, Railson, apareceu. Tá bom assim para vocês? Para mim agora ficou escuro. Ah, agora deu certo. Agora escureceu de novo. Agora deu. Tá escurecendo, tá indo. Agora deu Nossa, certo. que loucura é essa? Pronto. Agora deu certo. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? Então, como a professora Adriele já me apresentou, sou Railson, sou estudante de pedagogia da UESP, estou caminhando para os finais do curso, no 8º período, mas também eu já tenho outra formação que é justamente na área pela qual esse trabalho foi pensado e está sendo desenvolvido, que é de licenciatura em Educação do Campo, né, na área de Ciências Sociais e Humanas, pela a UFP, né. E também estou como mestrando também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, o PPG Mader, né, da UNB FUP. Então, por isso que eu estou um pouco nessa loucura, né? Estava lá na aula agora e vim para cá apresentar esse trabalho. Depois preciso voltar, mas é isso. Então, o trabalho tem como tema, né, a BNCC e a educação do campo, um olhar sobre o projeto educativo da Escola Família Agrícola do Vale do Gurgueia, em Cristino Castro, EFAVAG, né, que fica aqui na região de Bom Jesus. Então, a gente traz como objetivo, né, do trabalho, né, como problema, né, do trabalho, quais são os impactos, né, da BNCC na área do currículo na educação do campo, nesse contexto do projeto educativo da Escola Família Agrícola do Vale do Gurgueia, né, em Cristino Castro, Piauí. Então, esse trabalho, ele, como eu falei, foi motivado, né, pela participação, né, envolvimento, né, com a temática da educação do campo também na UFP, e também já está ligado aos estudos lá do mestrado, e também estou participando, né, de disciplinas pela linha de pesquisa Educação Ambiental e Educação do Campo, onde está sendo desenvolvido um estudo sistemático a partir de teses e dissertações que já foram produzidas no âmbito da licenciatura, né? Então, essa questão orientadora, ela parte do pressuposto que o currículo, né, da educação do campo, ele tem suas especificidades e peculiaridades, né, e que a BNCC, ela dá indícios, né, de adequação desse currículo, né, para inserir os debates da educação do campo, mas, ao mesmo tempo, ela não esclarece os marcos normativos, né, e nem explicita essa dicotomia existente entre a perspectiva interdisciplinar de considerar a realidade e os conhecimentos dos povos do campo, né? Alinhado a essa perspectiva também de debater essa disciplinaridade que foi historicamente produzida, né, pela escola tradicional. Então, os objetivos, eles vão nessa direção, né, de debater a estrutura curricular da BNCC no contexto da educação do campo. Trazer a BNCC, né, trazer uma crítica da BNCC quanto a essa perspectiva mercadológica, né, de formação técnica, né, que deslegitima essa materialidade do currículo da educação do campo, e a necessidade também de reafirmar esse caráter político, né, no currículo da educação do campo, né, para se vincular a essa realidade concreta, né. Daí temos, né, a preocupação também com a escolha dos conteúdos, né, que serão ensinados, né, que estão inseridos nesse currículo, né, como elemento central de discussão também, né, que precisa se ter nesse olhar específico para os conteúdos.
Mas o segundo seria refletir, né, sobre a BNCC e suas possibilidades e suas possíveis influências, né, na área do currículo da educação do campo. Colocar, né, essa questão da fragmentação do currículo, né, que vem ocorrendo, o trabalho como princípio educativo, socialmente, né, colocar essa questão do trabalho como princípio educativo na educação do campo, né, o currículo deve reconhecer o campo como local de vida e trabalho, né, e não apenas de reprodução mercantil. E, por fim, a gente busca descrever a realidade do projeto educativo aqui, da Escola Família Agrícola, né, da EFAVAG, pontuando os desafios, né, as características e as organizações dessas práticas educativas. E essa descrição também, né, no sentido de anunciar, né, as potencialidades, mas também as contradições, né, pois acredito não, né? Este é, na verdade, o exercício de reflexão e ação, quando se discute essa questão da construção do currículo, né, na educação do campo, né? Ao mesmo tempo que deve se reconhecer as potencialidades, deve também se reconhecer as contradições, né, que permeia esse currículo, né? Para isso, então, a gente vai fazer esse debate, né, também dos eixos analíticos, né, que reafirma o currículo da educação do campo como eixo sistematizador, né, de referenciais contra-hegemônicos, né, e aí trazer essa unidade entre teoria e prática, né, e colocar essa realidade em movimento, né, como que isso está sendo trabalhado, né, dentro do currículo da escola. Então, a metodologia, né, ela é um estudo de caso, né, o trabalho, a gente vai fazer, né, entrevistas, né, semi-estruturadas que estão sendo pensadas, né, com os educadores, né, com também a gestão, né, para a gente traçar, fazer esse diálogo, né, entre a realidade do projeto educativo, né, com também a percepção dos educadores. Então, na fundamentação e análise dos dados, a gente vai trabalhar com referenciais históricos, né, a educação do campo, né, a Molina, né, nessa perspectiva de trazer a formação de professores, né, como que está sendo trabalhado isso dentro do currículo da educação do campo, e a Caldarte no sentido de trazer mesmo as teorias, né, os princípios e métodos que fundamentam essa concepção de ensino, né, de educação. E, por fim, o Arroio, né, assim, para discutir essa concepção de currículo, né, esse currículo como território em disputa e as relações de poder que se perpetua por dentro desse currículo. Então, a gente aponta, né, como principais resultados, né, que a BNCC ela não esclarece, né, os marcos normativos, que a BNCC não esclarece os marcos normativos e diretrizes da educação do campo no seu texto político, né, que a educação do campo transcende essa visão reducionista do campo. Aí, como eu falei, o currículo deve ser pensado, né, como lugar também, né, colocar o campo, evidenciar o campo como local de vida e trabalho também, e não apenas de reprodução mercantil. E aí, como eu pautei a necessidade de articular os conteúdos à realidade concreta e fomentar a interdisciplinaridade, trazer isso, evidenciar isso no currículo, e também a questão do projeto educativo, né, no contexto da escola, já aí, né, identificando, né, que ele busca, né, incidir sobre essa realidade e fomentar a interdisciplinaridade, né. Contudo, precisa-se do reconhecimento, né, da BNCC, né, porque a BNCC, né, é quem rege, né, como o próprio nome já diz, essa norma técnica. A BNCC precisa urgentemente
pautar, né, essa interdisciplinaridade, né, e reconhecer os princípios e métodos da educação do campo. Bom, mas então, como principais considerações finais, né, básicas, como vocês puderam perceber na minha fala, não sei se eu esqueci de trazer, mas o trabalho ele está em construção, né, as entrevistas vão ser desenvolvidas agora, né, nesse mês de outubro, e aí a gente considera, né, como essencial, né, apresentar essas discussões, as práticas e as experiências educativas desses autores do campo, considerando esse cenário, né, da escola tornar-se um território de cultura e de lutas, né, e não apenas um espaço, né, de transmissão de conhecimentos, saberes incomuns, né, tendo sobretudo, né, uma praxis epistemológica, né, a praxis epistemológica do saber fazer da educação do campo, que deve reafirmar nessa pluralidade metodológica desse fazer pedagógico. Mas, no geral, é isso. Perguntas, comentários, estou à disposição. Aí depois eu volto para a minha aula. Sim, Railson. Né, professora? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Muito bom, Railson. Muito obrigada pelas suas considerações, suas reflexões sobre a educação do campo, né? Um aluno que já está nesse processo de análise mais aprofundada sobre esses contextos da educação do campo e traz, né, a sua visão, suas experiências, também é ativista, está envolvido nesse processo no processo do campo, no processo desses estudos, né, e da valorização dos conhecimentos dos povos do campo. Então, a gente pode aproveitar o Railson, né, se alguém quiser direcionar alguma pergunta, algum questionamento, ao Railson, pois assim ele já vai, né, a partir desses questionamentos, ele já pode estar se direcionando para a sua próxima atividade. Se alguém tiver algum questionamento ou crítica, é até importante, né, professor? Porque como o trabalho está em construção, como eu falei, será bem-vinda, viu, pessoal? Sim. Eu coloquei aqui o tempo corrido, mas dá para ficar mais um pouquinho para ouvir aí alguma consideração. Certinho. Então, ó, as meninas estão parabenizando aqui. Alguém quer questionar, perguntar? Saber da experiência que o Railson já passou, está passando nesse processo? Querem perguntar, questionar? Tá todo mundo tímido? Ai. Então, eu questiono um ponto, né, aonde o Railson traz sobre, na verdade, é uma complementação um pouco mais, né, do trabalho do Railson, para a gente poder estar entrando nos outros trabalhos também, comentando. Quando se fala nessa praxis do campo, né, e dentro dessa vivência que você traz na sua fala, o que você entende sobre esse processo? Como pesquisador, como pessoa que vive o campo também. Como professora, pode repetir, por favor? Como que você considera, como você compreende essa praxis que você traz na sua fala, que você trouxe, né, na sua fala, dessa praxis de trazer esse envolvimento, né, essas reflexões, né, que a própria BNCC, por ser um documento normativo, ela ainda deixa, assim, né, deixa muitos pontos importantes e necessários para essa construção, para esse diálogo com a educação do campo, como você mesmo colocou. Então, como seria essa praxis, esse diálogo do campo? Qual seria o diálogo mais pertinente? Então, essa praxis que eu coloquei é justamente nesse viés epistemológico, né, gramsciano, de reconhecer mesmo essa materialidade, né, a totalidade, as contradições também que estão
por dentro desse currículo, né? Porque são categorias históricas que estão sendo debatidas dentro da educação do campo, né? Que a gente não pode falar de educação do campo, né? Sem mencionar essas dimensões, né? Da materialidade, da totalidade, né? E como que elas se complementam, né? E ao mesmo tempo como que elas estão também fomentando ou desenvolvendo, né, contradições, né, que a gente deva compreender nesse processo de construção curricular, né, dentro da educação do campo. Mas é isso, de mostrar, evidenciar, né, essas dimensões, né, da construção do conhecimento na educação do campo, nessa dimensão epistemológica, né, da construção do saber fazer, né, pedagógico. Certo. Eu não sei se eu respondi, professora, mas é mais ou menos nesse Respondeu, sim. sentido. Alguém quer perguntar algo para o Railson? Sobre o trabalho, sobre a construção, o processo? Maísa, Yaciara, Gabriele, a Ana. Tudo certo? Professora, eu acho que tem uma pergunta sobre a dificuldade, né, de coleta de dados, de pesquisa, que pudesse relatar para a gente. Porque é sempre bom saber, né, quais são as estratégias que é usado por outros pesquisadores. Sim, Raíssa, essas estratégias para... Como é, Gabi? Coleta de dados, fontes de pesquisa, entendi. a dificuldade de trabalhar com matemática. Entendi. Qual foi o primeiro ponto, né? Qual foi a dificuldade em trabalhar, se tu tens, né, Railson, dificuldades em trabalhar com essa temática? E também quais foram as estratégias, né, que você está utilizando, que você vai utilizar nesse processo de construção do texto, né? No caso, nós vamos utilizar. As dificuldades é mesmo assim, você coloca dificuldades geral ou no contexto do trabalho nesse momento? No contexto do trabalho. Né? Nesse momento, né? Bom, esse momento de pandemia a gente está meio que, vamos dizer, afastado, né, de algumas atividades, né, está sendo retomados agora, mas a gente, como no meu caso, né, eu tenho uma familiaridade, né, eu sou parte, né, desse contexto, né, e também já conheço o território, a escola, né, que está sendo desenvolvido o trabalho, né, conheço alguns educadores, né, a gestão da escola possui uma relação, vamos dizer, familiarizada, né, isso contribui bastante nesse processo de construção dos dados, de coleta, de análise. Por exemplo, o gestor, né, dessa escola família agrícola, ele é também coordenador da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso ajuda bastante, né, essa questão de estar inserido, né, de estar inserido dentro do contexto, né, do objeto de pesquisa e tal. E a relação com os sujeitos. Eu acho que é mais nessa questão mesmo, né, de se inserir mesmo, né, nas lutas e tal, e ter essa relação com os sujeitos, é bem importante. É uma das estratégias, né, se tornar membro para poder você ter uma ideia desse processo de construção, porque mesmo a gente se tornando um membro, mesmo estando, né, no espaço, né, Railson? Às vezes a gente ainda né, se deixa não analisar, na verdade, alguns fenômenos que vão surgindo, né?
saber diferenciar isso também é importante, né? Ao mesmo tempo que você se colocar como pesquisador, ser parte disso é uma dificuldade ao mesmo tempo, porque você tem que saber separar essas dimensões, né? Porque você vai encontrar coisas que não são boas, que você vê que precisa de uma adequação, que precisa melhorar, né? Como eu mesmo coloquei aí, né? Mas você não deve, vamos dizer, colocar tudo como, vamos dizer, harmonizar a coisa, né? Não é Romantizar. romantizar, exatamente. Essa é a palavra, romantizar, né? Tem que saber se colocar diante desse processo. Isso. Trazer o seu posicionamento crítico. Que, no caso, todos os trabalhos aqui trazem essa perspectiva, né, dessa análise crítica sobre aqueles objetos, sobre os objetos que estão sendo colocados, né? Então, Railson, né, muito obrigada. Por nada, professora. Muito Eu que obrigada. agradeço. E alguém quer fazer perguntas, questionamentos sobre o contexto dos trabalhos anteriores que foram relacionados? A gente já, né, conversou um pouquinho aqui com o Railson, mas a gente pode estar trazendo questionamentos sobre o primeiro trabalho, que foi a BNCC, as relações étnico-raciais, né, com a Ana, sobre também o ciclo de políticas, sobre o trabalho análogo à escravidão rural no Brasil, né, apresentado pela Yaciara, que é um trabalho também que traz aí muitos desafios, né, diante aos direitos sociais, diante à dignidade humana, diante também a essa construção de uma nova sociedade, né, que a gente busca tanto esse processo de transformação social, e a escola, ela precisa sim estar aliada, ser uma aliada nesse processo de transformação, para ver, né, essas realidades com uma outra ótica, para ajudar nas modificações dessas realidades excludentes, né? Então, alguém quer comentar algum desses trabalhos, ou perguntar, ou questionar? Essa é a hora dos nossos debates, né, das nossas relações de troca de conhecimento. Railson, se você precisar sair da sala, a hora que você precisar sair, não tem problema, tá? Para você assistir a sua aula, tá bom? O Railson Tá bem, professora. Agradeço mais uma vez. Mestrando do PPG-MAD, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Isso. É isso mesmo. Então, ele está em aula, certo? E a qualquer momento você pode estar, tá bom? Eu vou voltar para lá, porque como é avaliativo, aqui, não que aqui não seja importante, Sim, tudo bem. Eu fico até um pouco não se preocupe. incomodado por não poder acompanhar e ficar mais um pouco para conversar, mas é isso. Tá bom. A gente está lá num processo avaliativo, né, de apresentação de seminários, e eu preciso acompanhar a apresentação também dos colegas. É isso, gente. Tudo Obrigado. bem. Tchau, tchau. Obrigada, Railson, nós agradecemos, tá? Então, as meninas, e a Ciara, a Ana, a Gabi, a Maísa, que queiram trazer algum ponto, dialogar sobre, perguntar sobre. Eu tenho perguntas também, mas eu quero deixar que vocês possam trazer os questionamentos de vocês sobre os trabalhos que foram apresentados. Eu tenho uma curiosidade, né? O que fez a Yaciara escolher a temática dela? Porque é uma temática muito importante, né? A ser discutida, mas pouco discutida, né? Então, eu achei muito interessante. Sim, a Ciara. Aí eu vou logo direcionar também para a Ciara uma outra pergunta, né? Gabi pergunta sobre a tua motivação, né? O que foi que levou você a buscar a estudar sobre, né, a escravidão rural no Piauí? E eu quero te fazer também outra pergunta nesse sentido.
qual foi, assim, os teus desafios, né, logicamente, nesse processo de pesquisa, e também o teu posicionamento, o que foi que disse assim, professora, agora eu mudei, né, agora eu mudei algum olhar que eu tinha anteriormente sobre isso, né, porque a gente vai mudando os nossos olhares, né, conforme as pesquisas que nós vamos fazendo, e a gente vai se modificando durante esse processo de pesquisa, né? A pesquisa vai acontecendo e a gente vai se transformando enquanto vamos construindo pesquisa, né? Enquanto vamos pesquisando. Então, o que foi que você achou que mudou de concepção em você, assim, ou o seu pensamento, a sua postura, que hoje você já vê com outros olhos esse objeto? Essa proposta de pesquisa, né? O que foi que mudou em você? O que te motivou, né? A Gabi pergunta o que te motivou a pesquisar sobre. Eu pergunto o que foi que mudou em você durante esse processo de pesquisa e os teus desafios também em trazer, em pesquisar esse objeto. Bom, a motivação é como uma das grandes coisas que impulsionaram essa pesquisa foi basicamente a vivência, quando você, tanto na parte educacional, quando eu fui ministrar alguns cursos, tanto quanto na advocacia. Durante um período da minha vida, um período recente da minha vida, eu advoguei muito no interior do estado, tanto Piauí quanto Maranhão. Então, a gente vê que quanto mais a gente vai se afastando Infelizmente é isso, quanto mais a gente vai se afastando da capital, mais a gente vai vendo que o nível escolar, a capacidade econômica das pessoas vão diminuindo, e o acesso à educação, infelizmente, ainda é muito precário. E essa falta de acesso faz com que as pessoas não conheçam os próprios direitos. Tirando isso, teve a exposição midiática muito recente que a gente teve de alguns casos que chegaram a chocar todo mundo, como o caso daquela empregada doméstica que passou 30 e poucos anos na casa de um professor de faculdade, se eu não me engano, era de uma federal ou era de um IF, de um instituto federal, sem salário e tudo mais. Então, teve essa grande pressão midiática, como também teve as alterações recentes, a tentativa de fragilização que a gente vem sofrendo nos nossos direitos fundamentais, o esfacelamento que estão tentando promover na CLT, que é uma das poucas formas da gente assegurar direitos, cobrar alguns direitos. Essa questão de carteira de trabalho amarela, carteira de trabalho verde, que é nada mais do que uma relativização de alguns direitos que a gente, depois, com tanto custo, com tanta luta, a gente conseguiu obter. Infelizmente, a gente vê que isso termina atingindo, querendo ou não, mais a população negra, periférica, minorias, que são levados, enganados, e o último fator, e o mais, assim, que foi o mais determinante, eu sou oriunda de uma cidade do interior do estado também. Eu estudei com pessoas que, infelizmente, não tiveram as mesmas oportunidades, nem tiveram as mesmas escolhas. Alguns foram levados com promessas de emprego para esse processo migratório que a gente tem do interior para as grandes capitais, e algumas pessoas conhecidas, contemporâneas, de idade mais tenra, foram mantidas em condições muito degradantes. E por não ter esse poder aquisitivo, família muito pobre, pais analfabetos, demoramos 10, 12 anos para ter notícias e serem tiradas do interior de Minas Gerais em uma situação análoga à escravidão. Tendo o desafio, é muito difícil você conseguir pessoas que tenham passado por esse tipo de experiências que se disponham a falar. Eles têm muitos deles ainda têm muito medo. É uma coisa, assim, realmente muito surpreendente. Eles têm muito medo. Por quê? Porque as pessoas que fazem isso são pessoas do agronegócio, são pessoas com potencial financeiro, uma capacidade financeira muito alta.
Então, querendo ou não, isso desperta o medo em quem sofre. Os profissionais que trabalham, porque todo estado ele tem um órgão que é responsável por esse combate. As pessoas que trabalham, a gente encontra uma dificuldade também em falar com elas. A gente tem um pouco mais assim a gente tem que ser muito flexível, não é nem assim, a gente tem que ser muito flexível a eles, estar muito disponível a eles, aos horários a agenda deles. E quanto a posicionamento, antes de começar a pesquisa, eu vinculava somente a questão dessa condição análoga à simples falta de conhecimento, a falta de efetividade, e à medida que eu fui lendo, que eu fui me aprofundando em alguns dados, eu vi também que é muito ligada à questão da impunidade. A sensação de impunidade é muito grande. Aqui no Piauí, a gente tem pouquíssimos casos em que foi deflagrada uma operação, pessoas foram libertas, foi feito um procedimento administrativo para apuração e chegou a ser judicializado. A gente tem pouquíssimas pessoas que sofrem alguma punição. Aqui ainda não tem nenhuma sentença no Piauí de pessoas sofrendo punição. A gente tem punição, multa. Pessoas são punidas por multa pecuniária, valores que para o agronegócio que escraviza centenas, você fazer a aplicação de multa de 20 mil não tem nenhum efeito prático. Então, basicamente, foi isso. Ana Carolina. Ana, pode falar. Ah, tá. O processo de denúncia do trabalho escravo, todo estado, ele possui uma secretaria de combate ao trabalho escravo. Ele pode se dar tanto por via escrita, você se dirigindo, pode ser por meios telefônicos. Eles possuem um link online para você fazer denúncia, mas o link ele passa por muita instabilidade. Ela pode ser feita de maneira anônima, você não precisa... Você precisa identificar o local, quem o local que está acontecendo, essa questão de endereço, mas você não precisa se identificar. Então, ele pode se dar tanto presencialmente, como por via de telefone, quanto por meio online. A gente tem, todo estado ele tem uma secretaria, um órgão destinado a esse combate. Muito bom. Ana, você quer fazer outra pergunta? Você levantou a mão de novo. Não, eu, no caso, permaneci com a mão levantada. É que aí a Ciara estava falando, a senhora perguntou, né, sobre essa questão das mudanças de concepção, depois que a gente começou a pesquisar sobre o tema, né? E ela falou sobre essa mudança de conhecer e de reconhecer o que é, né, o trabalho escravo e tal, e eu estava lembrando que aqui eu moro no interior, né? Vou virar aqui, vocês verem, não estou na cidade. Aí, essa questão de trabalhos com condições ruins, né, é uma coisa que criança, a pessoa não percebe isso, né, adolescente também não percebe. Só que aqui na região, a gente vê esse tipo de trabalho em condições ruins, né, que é uma condição que recebe pouco, que passa muitas horas no campo e recebe um valor que não cobre aquilo que foi trabalhado, que recebe uma bonificação que não faz nem sentido com a mão de obra que foi aplicada ali, com o suor gastado, como todo mundo, popularmente a gente fala, né? Eu venho de família de pais agricultores. Meus pais, antes deles terem uma terra própria deles, meu pai trabalhou em terra de outras pessoas, né? E hoje em dia eu fico me questionando como é que a pessoa trabalha para ganhar tão pouco, né? Existe uma questão aqui que não está relacionada a trabalhar para ganhar valores, né, dinheiro. Eles trabalham na terra de um determinado dono, né, de terra, e eles recebem o pagamento deles com aquilo que eles plantaram. Mas aí a gente for parar para pensar que eles tratam a terra toda, que eles plantam, que eles passam o dia ali trabalhando e que
e que eles colhem e tudo, quando eles vão receber o pagamento, é uma coisa que não cobre tudo aquilo que eles fazem, que no caso, por exemplo, plantaram algum grão, o dono da terra fica com uma grande quantidade de grão, ele não investiu quase nada naquilo, ele não investiu nas sementes, a mão de obra foi de graça, o tratamento da terra também foi de graça, mas mesmo assim ele ainda recebe uma parcela grande do que foi produzido. Então é um trabalho que ele não dá muito direito, ele não dá muito resultado para aquele que está trabalhando ali, né? Então a gente acaba percebendo isso. Em relação ao meu tema, a gente não tem não tinha antes, né, desse tema, essa criticidade toda de me perguntar por que eles não falam positivamente sobre o meu tema em livros didáticos, por exemplo. Não tratam muito sobre essa questão da diversidade étnico-racial de forma positiva. Como, por exemplo, retratando o negro nos livros didáticos, eles focam bastante em questões da escravidão, do trabalho escravo, de questão da desvalorização do negro, da pobreza, como, por exemplo, no continente africano, em alguns países da pobreza, mas acabam não focando na questão cultural, na influência desse povo na construção do que é o Brasil hoje, né? Então, quando a gente começa a pesquisar esse tipo de assunto, a gente percebe a importância de se tratar desse assunto e a importância de se mostrar a relevância desse tema que é pesquisado por nós, né, para a sociedade reconhecer isso. A sociedade brasileira inteira não vai ler, talvez, né, o que a gente está produzindo, mas aquela parcela de pessoas que lê o que a gente produz, eles também vão gerar esses questionamentos que a gente gerou quando começou nossos trabalhos. Por que não tratam disso? Por que não falam disso nos livros? Por que não falam disso nas escolas? Por que não tratam tanto disso nos meios de comunicação? Aí esses questionamentos vão gerar cobranças, e essas cobranças vão abrir espaço para esse tema na sociedade. É isso que a gente busca quando está pesquisando esse tema, quando a gente está criticando sobre esses assuntos. Verdade, muito bom escutar a Ana, escutar a Yaciara. Alguém quer comentar? Professora, só para citar um dado que foi falado, e eu esqueci de comentar. Infelizmente, as maiores vítimas ainda, a nível tanto do Brasil quanto mundial, as principais vítimas do trabalho escravo são as crianças. Infelizmente, ainda são. E só para complementar, aqui o Piauí, ele se comprometeu, né, a assinar um pacto federativo com mais outros 24 estados sobre implantar e dar pleno funcionamento à Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Foi um dos pactos que é um pacto que eles estão se propondo, ainda já foi de maio desse ano para cá. E o Ministério Público do Trabalho, ele também atua fortemente com essa questão. Então, a complementação à Ana Carolina, para quem denunciar. A gente tem a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, a gente tem os TRT da vida, que é a nossa, que é o 22º, e a gente tem os meios digitais de estar localizando essas comissões e estar fazendo essas denúncias. Assim, o grande entrave mesmo do Piauí é a questão da efetivação de mover para o meio judicial. A gente ainda tem um problema muito grande dessa movimentação, mas as denúncias elas podem ser feitas nesses órgãos que eu citei. Obrigada, Yaciara. Obrigada, Ana, também, né? Quando vocês trazem, né, esse movimento de transformação, até mesmo esses dados, né, que a Yaciara trouxe sobre, né, as crianças serem ainda um alvo muito direto nesse processo. Então, aí se torna uma das responsabilidades, né, da escola agora, uma escola atual, uma escola que não deve se prender apenas a conteúdos
e nem a processos avaliativos, né, a índices avaliativos, mas também a problemas sociais muito diretos, como racismo, escravidão, né, como o processo também de questão da homofobia, né, que também violenta, que também massacra e que assusta, né, não só traz, não é só uma violência simbólica, mas também permite a violência física, né, e assusta a humanidade, né, nesse processo do que é agora, né, do que a escola agora vai ser nesse cenário, do que é do que quem vamos formar também, isso é muito, muito, muito sério, né, a questão do ser cidadão. O que é ser cidadão diante de tantas situações, de tanta diversidade, de tantos problemas sociais, né, e dessa diversidade de pontuações que nós trouxemos aqui à tarde, né, nessa tarde. Como a gente vai formar essas pessoas para ver a escravidão, para ver a pobreza, para ver como é que se vê, né, como é que se combate o racismo, como é que se combate também o desrespeito diante a pessoa, ao outro, a cultura do outro, a cultura daquele que está no campo, a cultura daquele que é ribeirinho, a cultura daquele que é quilombola, a cultura daquele que está sendo, né, que está passando por algum tipo de processo de exclusão. Então, a escola hoje não pode ter mais essa visão, né, fechada e estática do que é esse processo formativo, né? Temos que formar para a vida e formar para, não digo resolver essas situações, né, mas para pelo menos formar para o respeito, né, para trazer a minimização possível dessas ações, né, a partir da denúncia, né, como a Ciara colocou, a partir do ato de denunciar, do ato de lutar contra esse processo de escravidão, a criança, professores e, enfim, gestão, coordenação, todos que estiverem envolvidos, né, nesse processo, para estar também colaborando nessa, né, construção de uma nova sociedade. Então, isso é muito importante, né? Então, gente, eu só tenho que, nesse momento, fazer as minhas considerações finais. A Ana já está finalizando aqui nossas considerações, né? Nosso grupo foi bem sucinto, todo mundo conseguiu cumprir com o tempo. Só a professora que falou muito, como sempre. Mas a gente já está indo para as nossas considerações, né? Então a gente agradece, né, as contribuições dos participantes dessas comunicações orais, tá? Em nome da comissão organizadora do evento do terceiro encontro de integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do núcleo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo, a gente se manifesta assim que os nossos agradecimentos a todos que participaram dessas comunicações orais, né, a Yaciara, a Ana Carolina, o Railson, né, os comentários da Gabriele, que esteve aqui também conosco, né, das meninas da Maísa também, que esteve aqui dando suporte, também trouxe, né, reflexões sobre o ciclo de políticas, juntamente com a professora Lia Mara. Então, nossas comunicações orais foram bem, de hoje, né, desse nosso eixo, foram bem reflexivas e pertinentes, né, para a nossa discussão. Então, né, e a Ciara está dizendo que foi um prazer, realmente foi um prazer estar com vocês nessa tarde, neste momento de diálogo. Então, no mais, agradeço a todas, tá? E até breve, em um outro momento. Tchau, tchau. Tchau, gente.